Bom dia, meus amores, começando mais uma aula, hoje 7 de outubro. Então, em resumo, nós estamos vendo os efeitos de refração. Vimos que a luz, quando ela interage com o material, ela pode gerar efeitos conhecidos lá como refração, reflexão, difração. Então, nós vimos o que era o efeito de reflexão, onde a luz bate e volta, e o efeito de refração, onde a luz bate e entra no material. Chegamos a ver que o fato dela entrar no material vai depender do comprimento de onda, da velocidade, do seno do ângulo, e quando ele só reflete, o ângulo que entra é o mesmo ângulo que sai. Então temos aqui alguns deveres para casa. Se eu tenho aqui que ele vai entrar com um ângulo de 15, então pensa, o ângulo que vai estar aqui, ele vai ser 90 menos 15. 90 menos 15, se eu não estiver enganado, vai dar 75. Então, o ângulo que ele vai ter aqui vai ser um ângulo de entrada de 75. Logo, o ângulo com que ele vai sair também é 75. Tudo bem? E aqui a gente tem o mesmo caso, para uma onda de rádio com comprimento de onda de 2 metros, que incide sobre uma superfície de 45. E ele vai ter um ângulo de reflexão de 30. Então, o que acontece? Ele vai entrar com um comprimento de onda de 2 metros, eu sei que o ângulo que ele vai entrar vai ser o ângulo de 45 e ele vai sair com um ângulo de 30. Então, esses termos aqui no meio eu não preciso saber, que é o índice de refração nem nada. Como ele pede o comprimento de onda, é só resolver essa equação aqui, ó. Então, o seno de 30, deixa eu ver. É isso mesmo. Seno de 45 é 0,7, seno de 30 é 0,5. Então eu consigo achar meu comprimento de onda. Então meu comprimento de onda vai ser 0,7 vezes o comprimento de onda. Deixa eu botar esse cara aqui, que ele é mais chatinho de achar. 0,7 vezes o comprimento de onda. Isso vai ser igual a 0,5 vezes 2. Eu vou ter então que esse cara é 1. Então meu comprimento de onda, ele vai ser 1 dividido por 0,7. Tudo bem? Então 1 dividido por 0,7 dá 1,4. Então significa que ao sair de um ângulo de 45 e ir para um ângulo de 30, o comprimento de onda dele diminui. O tamanho do comprimento de onda diminui e vai para 1,4. Certo? Então, continuando com os efeitos, existe um efeito chamado de difração, ou que a gente chama de efeito Young. O que é o efeito Young? Quando a onda ela bate em um material, o que acontece? Ela pode exercer esse efeito de passar pelo material ou ser refletido pelo material. Mas acontece que se tiver algum orifício, alguma região que for muito pequena, ou seja, for do tamanho do comprimento de onda dela, esse ponto vai funcionar como se fosse um gerador de ondas. Ou seja, imagina que eu joguei uma pedrinha desse lado aqui, ó, aqui no cantinho. Então, o que acontece? Conforme eu joguei uma pedra no lago, então, aqui, ó. Aqui, ó. Imagina que eu fiz isso aqui, ó. Eu gerei joguei uma pedrinha no lago. Então, conforme as ondas vão vibrando e vão se movimentando, eu vou ter esse tipo de comportamento. Então, para regiões muito longas, ele vai estar um pouquinho mais reto. Se tiver algum obstáculo, essa onda vai ser refletida, vai voltar, ou ela vai passar pelo material. Acontece que quando ela passa pelo material, se o comprimento, se tiver alguma barragem, algum obstáculo, e esse cara for do tamanho do comprimento de onda, ele vai funcionar como gerador de ondas. Ou seja, é como se eu tivesse jogado uma bolinha aqui dentro, uma pedrinha aqui também. Então, repara, para um objeto muito grande, a luz passa totalmente, ó. Mas quando eu tenho um orifício muito pequeno, ela se espalha.
E aí funciona como se fosse um novo gerador de ondas. Isso é um efeito de difração. Ou seja, a luz ela se difrata. Então, por exemplo, se eu tiver uma fonte dessa, ó, ela vai gerar esse efeito. Se eu tiver duas, eu vou gerar outro efeito. E por aí vai. O interessante é que isso acontece com a luz. Então, quando a luz ela passa por um sisteminha igual àquele, a luz ela, literalmente ela se espalha, se dispersa. E aí, sendo uma luz branca, é possível você identificar o espectro dela. Lembra quando a gente escutou o espectro, viu lá todos os tipos de onda, infravermelho, ultravioleta e tudo mais? A mesma coisa está acontecendo aqui. Então, uma das formas de a gente poder enxergar aquele espectro emitido, né, pela luz do sol e tudo mais, é utilizando um sistema de difração. Tudo bem? Alguma pergunta, dúvidas? Então, esse é o conteúdo de hoje, certo? E continuaremos na próxima aula. Tudo bem, gente? Falou, até mais.